Vamos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. A palavra é dele. E nós estamos aqui somente para transmitir aquilo que ele já colocou em nosso coração nessa manhã. No domingo passado tivemos o nosso batismo e nós falamos do grande amor de Deus por nós, por cada um de nós, demonstrado através do Filho dele, Jesus. Ele manda o seu Filho, vem, morre por nós, nos dá vida eterna. Somos salvos pela graça, mediante a fé que nós temos no sacrifício da cruz. E aí ele começa o que na nossa vida? Uma caminhada. Nós estamos aqui numa caminhada. Nós já nascemos e com um ano e pouquinho, nós já começamos a andar. E nunca mais paramos. Nós estamos caminhando. E Jesus morre. Demonstra o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Obedece aquilo que Deus tinha proposto em seu projeto. Quer que ninguém se perdesse, mas que todos fossem alcançados para terem vida eterna. Então, repito, o inferno não é lugar para ninguém de nós, os filhos, aquele que eles criou. O inferno é para os demônios e os seus anjos caídos. Mas nós temos agora o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos para a vida eterna. E o sacrifício da cruz nos garante vida eterna. Se você crê assim, o seu nome está escrito no livro da vida. E dele jamais se apagará. Mas vem Jesus. E a Bíblia vai nos relatar o que é que Jesus fez aqui. Jesus fez aqui o que eu e você fazemos. Vivemos. Ele encarna, Deus prepara um corpo para ele habitar. E ele chega aqui e vai fazer o que, meus queridos? Vai viver. Jesus veio viver. Demonstrar aquilo que nós deveríamos fazer. E uma passagem da Bíblia vai nos mostrar que por mais dificuldade que a gente possa ter na nossa vida, por mais dificuldade que a gente possa olhar a situação e não ver saída, mesmo diante da morte. Você crê que Deus ressuscita mortos? Isso mesmo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o mesmo Espírito que habita dentro de nós. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se vocês creem em mim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Dá para imaginar? Você fazendo coisas maiores do que Jesus fez? Isso é Ele mesmo que disse. E a passagem que eu quero ler é em Lucas 24, do 13 ao 32, um pouquinho longa, mas para você relembrar. Quase todo mundo, ou se não todo mundo, já leu essa passagem. Olha o que diz a Bíblia. Naquele mesmo dia, 2 dos seus seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros distante de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. O que é que tinha acontecido? Na sexta-feira, crucificam Jesus. Mas ele já estava praticamente no domingo à noite. Sacrifica na sexta, mas no domingo ele ressuscita. E eles iam falando o que tinha acontecido. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles, a caminhar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Por quê, queridos? Qual era o Jesus que começou a caminhar com aqueles dois? Era o Jesus que estava encarnado nesse corpo corruptível, cheio de pecado, que ele não tinha, mas nós temos? Ou já era no domingo à tarde e Jesus estava no corpo glorificado? Quem é que caminhava com aqueles dois no final do domingo? O Jesus glorificado, porque ele já tinha ressuscitado.
Os olhos deles, porém, estavam como impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Sério mesmo? Que Jesus era o único que não sabia o que tinha acontecido lá? Sério mesmo? Que eles também não sabiam? Eles já tinham passado a sexta, já tinham passado o sábado, estava no domingo. Que coisas? Perguntou Jesus. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras, ações poderosas, e aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte ou sacrificado. Tinham esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo, hoje bem cedo, e voltaram contando uma história surpreendente. Nem eles acreditaram o que tinha acontecido. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava conforme as mulheres disseram. Mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando as escrituras que diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco essa noite, já está muito tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e entregou e serviu a todos eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Nesse momento, ele, Jesus, desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia em nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava sobre as Escrituras? Essa é uma passagem bem conhecida. Todos nós conhecemos a tristeza desses 2 discípulos de Jesus, que por algum momento da cabeça deles, da vida deles, eles esqueceram, eles já estavam no domingo à tarde, eles esqueceram que Jesus já tinha ressuscitado através do testemunho de algumas mulheres. E eles focaram tanto na sexta-feira, na crucificação, que eles esqueceram do domingo, a ressurreição. Eles focaram tanto na tristeza de ver o líder deles, o Filho de Deus crucificado, que eles esqueceram que ele tinha ressuscitado. E eles estavam caminhando de Jerusalém a Emaús. Emaús é uma pequena aldeia. Estava a 11 quilômetros distante de Jerusalém. Emaús também significa manancial, fontes de água. Também significa isso. E o destino deles era Emaús. E agora esses discípulos, como registrado no evangelista Lucas, estão tristes, retornando para casa, sem esperança. Tristes, porque tinha tudo se acabado na visão deles. Não tinha mais o que fazer. Aquele que viria para libertar o povo, agora está, na cabeça deles, crucificado. E o tema da minha mensagem nessa manhã:
Jesus em nosso caminho, esperança renovada. Jesus em nosso caminho, esperança renovada. O relato deles para o próprio Jesus você não sabe o que aconteceu? Jesus morreu. Mas era só isso que tinha acontecido, queridos. Era só isso. O final de semana foi só isso que aconteceu. Foi só isso. Jesus morreu. O foco deles estava somente o que tinha acontecido na sexta. Mas para Jesus, o que importava é o que tinha acontecido no domingo. Jesus ressuscitou. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é o foco da sua vida. Eu não sei naquilo que você fitou os seus olhos e não consegue enxergar outra saída. De repente, você chegou aqui, olhando só para as suas lutas, tribulações, dificuldades. Esqueceu que nós temos um Deus que já ressuscitou. Não sei no que você está focando. E às vezes nós focamos em coisas que vai nos trazer a desesperança, vai nos parar durante a caminhada e esquecemos de olhar para Jesus, o autor da nossa salvação. Porque quando olhamos para Ele, a nossa esperança é renovada. Jesus chega, porque Jesus é simples, meus queridos. Como que Jesus entrou na vida desses dois? Como é que Jesus entra na vida desses dois? No momento na estrada, ele chega no caminho. Não tem cerimônia, não tem que marcar horário, não tem algo espetacular. Ele é simples. Ele chega na nossa vida. E o que ele quer? Relacionamento. Ter uma conversa, uma caminhada, é ter relacionamento. E ele chega e puxa o assunto. Do que vocês tanto falam aí? E continua o quê? A caminhada. Porque a vida não para. Jesus é simples, meu querido. Há uma simplicidade no relacionamento com Jesus. Ele chega e só quer o quê? Comunicar conosco. Ter uma caminhada de vida inteira conosco. Jesus não para, não faz eles sentarem, tomarem um café e eu vou ensinar vocês. Não, é uma caminhada. Conversando, batendo papo. E nessa caminhada, sem cerimônia, porque ele é um homem comum, você não precisa se preparar para recebê-lo. Nós recebemos Jesus conforme a gente está, querido. Não tem cerimônia, não, mas não, eu estou fazendo isso. Não, mas eu faço isso. Eu sou tão limitado nisso. Não, mas não importa. Não importa. Jesus vai chegar e ele vai querer se relacionar comigo e com você. E aí ele começa a caminhar com aqueles discípulos. E eles estão tristes. Tão triste. Tão triste. De repente eles falam, mas você não sabe o que aconteceu? Só você em Jerusalém inteiro, na capital, não sabe o que aconteceu. Eles não conseguiam enxergar o que tinha acontecido no domingo. E Jesus chega e começa agora a conversar com eles. Jesus diz para eles assim, relaxa, queridos, relaxa, sou eu, ressuscitado. Foi isso que Jesus fez, queridos? Foi isso que ele fez ou não? O que ele fez? Primeiro, ouviu a lamentação, a murmura, a tristeza, o choro. É isso que ele faz. Quantas vezes nós não chegamos na presença dele e descarregamos tudo que nós queremos, toda a nossa tristeza, a nossa lamentação, e nossa angústia, e nossa murmuração, e nossa reclamação, uns mimimi para ele. O que ele faz? Ele te ouve.
Aí você fala assim, onde o senhor está que o senhor não me ouve? Querido, ele está te ouvindo. Mas é didático a caminhada com Cristo. Muitas vezes ele não vai falar para mim, para você, filho, relaxa, filho, eu estou no controle. Não. Ele vai fazer, sabe o que com você e comigo? Vai fazer a gente pensar. Ele ouve, morreu, eu estou triste. O que ele fala? Tá, mas vocês não entenderam ainda que era necessário que ele morresse? Aí ele começa a citar a Bíblia, os escritos dos profetas. E Jesus os começa a ensinar. Muitas vezes nós queremos que Jesus resolva os nossos problemas só porque nós falamos que precisa. E Jesus vem dizendo assim, ei, calma, a resolução está lá na frente. Agora eu preciso fazer você lembrar de tudo aquilo que está escrito. Você tem ouvido Jesus falar com você? Como que Jesus fala, queridos? Qual é a maior revelação de Jesus falando na nossa vida? Você tem lido isso daqui, querido? Essa semana, quanto tempo você parou para ouvir Jesus? Está aqui, ó. Quanto tempo você dedicou essa semana, de domingo passado até agora? Quanto tempo você parou para deixar Jesus te falar com você? Quanto tempo? Agora, quanto tempo você já gastou essa semana reclamando? Ou pedindo misericórdia? É ruim pedir isso, misericórdia? Não. Mas tem limite. Tem hora que Jesus vai falar, ei, acorda, eu quero te mostrar. Eu não vou me revelar a você. Agora não. Agora eu preciso que você escute a minha voz. Quanto tempo nós temos gasto ouvindo Jesus? Ele não é Papai Noel, querido. Ele não é Papai Noel. Ele não é avô. Tá bom? Não é o vô. Né? Cadê os vô do meu filho? Tá ali, tudo aqui. Vai lá, pergunta se não chupa 10 sorvetes de uma vez só. Tô sabendo. Ele não é avô, não. Ele é pai. Ele é pai perfeito. Não, calma, filho. O que eu disse para você? O que é que eu disse para você que faria? Antes de eu resolver seu problema, eu preciso te mostrar quem eu sou. Revelar para você o que é que eu tenho para você. Mas a primeira coisa que a gente quer é um Deus, Papai Noel, que nos serve, que faça tudo o que a gente quer. Ele não é assim. Ele é tão bom que ele vai nos ensinar. Aqueles 2 discípulos nem reconheceram quando ele chegou. Às vezes estava tão atordoado que não conseguiram nem prestar um pouco de atenção. Quem é que estava ali? Já era final da tarde, né? Antigamente não tinha 11 quilômetros, como daqui em Mandaguaçu, mais ou menos, né? De repente, já finalzinho da tarde, não reconheceram mesmo. Ele já estava no corpo glorificado. Mas eles estavam lamentando. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque não ouvimos ele falar. Esses 2, depois de lamentarem, param e Jesus começa a ensiná-los. Até chegar na aldeia. 11 quilômetros, caminhando e ensinando. Você tem caminhado com Cristo? Você tem caminhado com Ele? Você esperar para você ficar bonzinho, santão, todo organizado, agora eu vou para a igreja. Não vai acontecer. Ele entra na nossa vida. Ele é simples, não tem cerimônia. Tem caminhado com Ele? Porque só aprende dele quem está disposto a caminhar com Ele. É uma caminhada simples, conversando diariamente.
Muitas vezes estamos sofrendo porque não ouvimos. Jesus chega, cruza o caminho desses dois. A vida deles nunca mais seria a mesma. Até Jesus chegar, parece que tudo tinha acabado. Não tinha saída. Mas quando Jesus chega, começa a renascer a esperança. Quando Jesus chega na nossa vida, começa a renascer a esperança. Quando Isaac nasceu, eu fiquei muito bravo. Eu não mereço isso. Eu sou isso, sou aquilo. Fiquei muito bravo. Achei que Deus estava me punindo. Mas ao longo ele chega na minha vida. Ele cruza o meu caminho. E ele vai começando agora a caminhar comigo. Até o ponto de eu aprender que o Isaac veio para me ajudar. Para me auxiliar. Para me colocar na onde Deus queria. No propósito que Deus tinha na minha vida. Porque você e eu temos propósito. Se você não tivesse um propósito, você nem tinha nascido. Ele sabe o que tem que ser feito. E você também sabe. Muitas vezes nós erramos porque nós não queremos caminhar com Ele. Ele chega e nós não damos ouvido. Ele chega, cruza o nosso caminho, mas nós não queremos nos relacionar com Ele. Mas Ele se aproxima e ao final do caminho, já era tarde. E eles insistem que ele entre na casa. E ele entra, se assenta e vai jantar com eles. Jesus no nosso caminho, esperança renovada. Primeiro que eu quero dizer para vocês, sem Jesus, escute, sem Jesus, nossas lutas vão matar a nossa esperança. Sem Jesus, as nossas lutas vão matar a nossa esperança. Não tem como ter esperança nessa vida. Tribulação, angústia, tristeza, doenças. Se a gente não olhar para Jesus, o sacrifício dele naquela cruz, todas as nossas dificuldades vão tirar a nossa esperança de viver. Antes de Jesus cruzar o caminho deles, eles estavam sem esperança. Eles estavam de cabeça baixa, triste. O que é que nós vamos fazer? Morreu o mestre. Acabou. Como vai ser a nossa segunda? De repente eu e você muitas vezes passamos por isso. Como é que eu vou fazer diante dessa situação? Acabou as minhas esperanças. Eu não consigo mais. Porque sem Jesus realmente a nossa esperança vai embora, ela morre. O mestre tinha morrido. A esperança, o Salvador, o Messias, tinha tudo se acabado. Era como se eles estivessem sem rumo, sem direção. O que é que eu vou fazer amanhã? Antes de Jesus chegar em seus caminhos, eles só viam a morte. Eles pararam na sexta-feira, querido. Mesmo estando no domingo à tarde, a cabecinha deles parou na sexta-feira. Não conseguiram enxergar o que aconteceu no domingo. Sem Jesus, o foco, a direção que os nossos olhos tomam é somente a dificuldade. Sem Jesus, nós não vamos enxergar o sobrenatural. Sem Jesus, nós vamos olhar para as nossas dificuldades e vamos achar que elas são maiores que nós mesmos. Sem Jesus, sabe a doença que muitas vezes nos atinge? Vai virar algo sem cura. Vai virar algo que nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós vamos olhar e falar, não, acabou, não tem mais saída. Sem Jesus, as lutas vão nos consumir. Segundo ponto, sem Jesus, enxergamos parte, não o todo. Vou repetir. Sem Jesus, enxergamos parte e não o todo. Eles estavam focados na cesta, queridos. As mulheres correram e falaram para eles, o túmulo está vazio, gente. Ele não está lá. Eles ouviram isso.
Eles ouviram isso, o relato que não tem ninguém lá. Sumiu. Mas eles sabiam o que estava escrito. Eles sabiam, porque eles eram judeus. Tinha que morrer, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Eles sabiam disso. Mas as lutas, às vezes, nos impedem de olhar o todo. E a gente só olha parte. Nós só olhamos o quê? A nossa dificuldade. Nós só olhamos o quê? A nossa limitação. Nós olhamos o quê? Que eu não consigo, porque eu não tenho força. Mas com Jesus, a nossa visão enxerga o todo. Nós não enxergamos só a sexta. Nós enxergamos a sexta, nós enxergamos o sábado e nós enxergamos o domingo. O dia de vitória. O dia de novo nascimento. Sem Jesus, nós vamos fazer com que as nossas esperanças, elas vão embora. Porque nós só enxergamos a parte. Mas quando Jesus chega, nós não enxergamos somente as lutas, mas enxergamos as vitórias. Quando Jesus chega, nós não enxergamos só as tribulações, mas nós sabemos e reconhecemos que Ele estará conosco todos os dias. Quando Jesus chega, nós enxergamos que as nossas lutas, as nossas dificuldades, vai cooperar para o bem daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Mas sem Ele, nós só vamos enxergar uma partezinha. E Jesus morre naquela cruz para que a nossa visão seja uma visão total. Jesus morre naquela cruz para que as escamas dos nossos olhos, aquilo que deixa nublado a nossa vida, elas caiam e a gente enxergue o todo. É para isso que Jesus vem e caminha com eles. Jesus não falou quem Ele era. Jesus não prometeu, não, vocês têm que ficar mais tranquilos. Não, Jesus não fala nada disso. Jesus os ensina a enxergar o que estava escrito. Que não era só a sexta de morte, era domingo de ressurreição. É isso que Jesus vem. Muitas vezes nós estamos esperando que Ele fale alguma coisa daquilo que a gente quer ouvir. Mas Ele vai nos levar nessa caminhada a conhecer e a relembrar o que está escrito. E por que então muitas vezes nas nossas lutas nós esquecemos de lembrar de quem Ele é na nossa vida? Lembrar que Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que não era para mim estar ansioso, porque Ele sabe o que eu preciso, o que eu tenho que vestir, o que eu tenho que comer. Ele que vai cuidar de tudo. Que eu não consigo aumentar um segundo sequer nos meus dias de vida, porque é Ele que cuida de nós. E Ele vai nos trazer isso. A lembrança de quem Ele é. Nessa caminhada, muitas vezes, nós vamos saber quem Ele é só no final, como esses dois discípulos, querido. A caminhada é ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus. Nos ensinando, nos instruindo. E muitas vezes nós queremos que Ele resolva todos os nossos problemas na hora que a gente precisa ou acha que precisa. Porque a hora é Ele que sabe. A hora das nossas resoluções de problema, a hora que acaba a luta, a hora que falta a saúde ou que Ele chega com a cura, é Ele que sabe. Mas eles tiveram alguns minutos nessa caminhada para aprender sobre Ele. E Ele quietinho, sem se revelar a eles. Terceiro, Jesus nos ensina na caminhada. Jesus chega com simplicidade, atravessa o caminho deles e começa uma jornada. 11 quilômetros, vai andar aí mais ou menos umas 2h30, 3 horas. Ou até um pouco mais, né? De repente, da estrada daquela época. Colocar 3 horas caminhando com Jesus. 3 horas caminhando com Jesus. E nada dele se revelar. E ele só ensinando. É na caminhada que Jesus nos ensina. O evangelho é simples, não tem cerimônia. É essa sua vida mesmo.
Nós vamos sair daqui, vamos almoçar, vamos para algum lugar, vamos para casa, amanhã vamos trabalhar. Isso é a caminhada que nós temos. E aonde está Jesus nisso? Na nossa caminhada. Aí eu te pergunto, ele tem caminhado com você? Você tem ouvido ele no seu serviço, na sua família, no seu casamento, no relacionamento com os vizinhos? Como você paga alguém, como você se porta, o seu vocabulário? Ele tem caminhado? Aquilo que você ouve, aquilo que você fala, ele tem caminhado, ele está do seu lado? Ou quando você pega o celular, ele tem que sair de perto? Hã? Fofoca, conversa fiada, pornografia? Hã? Ele está do seu lado, ele tem que caminhar com você. É assim que ele vai te ensinar. Como é que você tem caminhado com ele? Caminhar com Jesus não é parar de viver, querido. As pessoas acham que quando você tem um relacionamento com Jesus, você já não vive mais. Você fica o dia inteiro aqui dentro, santo. Não, meu querido, nós temos uma vida para viver como ele também viveu aqui. A gente não para de viver. É aí que você vai começar a viver. É vivendo e aprendendo. Caminhando e aprendendo. Jesus foi ensinado enquanto caminhavam. Quer algo mais simples que uma caminhada? Hã? Quem já caminhou assim lá na beira do parque, assim, com a esposa? Hã? Sozinho, ouvindo uma música? Uma coisa simples. É assim que Jesus é para nós. Simples. Simplicidade. Alguém que está do seu lado, caminhando com você e te ensinando. Jesus, para nos ensinar, só precisa que a gente deixe ele caminhar ao nosso lado. Não precisa de mais nada, querido. Jesus chega e pergunta para ele: o que vocês estão conversando? Nós estamos conversando sobre isso, não sabe o que aconteceu? E aí, 11 quilômetros. Conversando. Jesus só precisa que eu deixe ele caminhar comigo. Que você deixe ele caminhar. E ele vai nos ensinar. Gastaram 3 horas para chegar em Emaús, mais ou menos. Quanto tempo de caminhada você está tendo com ele? Ele caminhou 3 horas, 2 horas e meia com esses dois. Mudaram a vida deles. E nós que temos esse Cristo ressuscitado dentro de nós, ao nosso lado, quanto tempo nós temos caminhado com ele? Ou entra segunda, sai segunda, semana após semana, ano após ano, e nós nem estamos nem aí com ele. Quanto tempo nós temos caminhado com ele? Quanto tempo, querido? Quanto tempo? Como é que você vai aprender sobre ele? Como é que ele vai se revelar a você, se vocês não têm um tempo junto? Quanto tempo ouvindo a palavra dele, a voz dele? Quanto tempo relembrando? Quanto tempo que a gente passa relembrando que ele ressuscitou? Quanto tempo nós não lemos aqui que ele levou naquela cruz todas as nossas dores, enfermidades, castigo, ferida? Tudo ele levou lá. Quanto tempo que a gente não relembra isso? E quando vem a doença, quando vem a tristeza, o que nós fazemos? A nossa esperança vai embora. Mas se caminharmos com ele, ele vai trazer à nossa mente aquilo que ele é para nós. Imagine você poder caminhar todos os dias com ele. Todo momento, toda hora que você quiser. Que você quiser, ele está aqui, está do seu lado. Imagine quanto tempo. Essa mensagem eu peguei, eu estava dirigindo junto com a Carol, conversando com a Carol ali no volante. Então, que engraçado, né? Jesus é tão simples. Eu e ela conversando, dirigindo. Felipe bagunçando atrás. É assim. Senta, Felipe. Senta, Felipe. Então, isso é vida, querido. É vida. É simples, pelo amor de Deus. É simples. Não tem cerimônia. Verdade, Jesus chegou e entrou na vida deles, né? Do nada. De repente, Jesus aparece. Olha aí, olha. Jesus falando. É a simplicidade de andar com Jesus. Mas você tem andado com ele? Você quer andar com ele? Porque ele vai te ensinar. De repente você vai falar das suas tristezas e ele vai falar assim: ei, mas se eu já não falei que estou com você?
Eu não falei que ia te ajudar? Você não lembra que eu deixei escrito que um dia eu vou vir buscar vocês? É na caminhada, é no dia a dia. E muitas vezes nós não estamos caminhando com Ele. Porque caminhar com Ele não é ficar falando só você falando, é deixando Ele falar. Os discípulos uma hora pararam e Jesus começa a ministrar. Temos deixado Jesus falar conosco? Ou nós fica pedindo um monte de coisa que a gente nem precisa? O irmão Jonas comprou um negócio de yoga, nunca usou. De repente pediu para Jesus, Jesus, dá um negócio de yoga para mim. Jesus. Nunca usou. Entende isso? Que às vezes nós vamos pedir coisas e vamos querer coisas que nem vamos precisar, nem vamos usar, querido. Mas quando nós colocamos as nossas tristezas diante dele, ele vai falar assim, calma aí, o que eu deixei escrito para vocês? Eu não deixei que eu ia preparar lugar para vocês? E quando estivesse pronto, eu ia voltar para onde eu estivesse, vocês estariam comigo? Por que vocês estão tão tristes? É isso que Jesus fala nessa manhã para nós. Deixa eu caminhar com você. Deixa eu caminhar com você, que você vai parar de olhar para as suas lutas e vai olhar o todo. Deixa eu caminhar com você, que você não vai parar na sexta-feira de morte, mas eu vou te levar para enxergar o domingo de ressurreição. Deixa eu caminhar com você, que você vai ver que eu sou maior que essa luta que você está passando. Deixa eu caminhar com você, que eu vou te ensinar, vou te mostrar o propósito para qual eu te criei. Deixa eu caminhar com você, que eu vou mostrar para você, eu sei que você quer separar, mas eu vou mostrar para você o quanto essa mulher é importante e o quanto esse homem é importante na sua vida. É dia, é vida normal. Que às vezes nós só focamos na nossa luta, e quando ele chega, ele faz a nossa esperança renascer. É na caminhada. Quinto lugar, Jesus se revela no caminho? Vou perguntar de novo. Jesus se revelou no caminho? Sim ou não? Não, né? Jesus não se revelou no caminho. Eles acharam que era um viajante e estava ali, tranquilão, tranquilão. Aonde ele se revela, querido? Aonde é que Jesus se revela para eles? Na mesa, na intimidade. No lugar que ele preparou para você sentar perto dele. Jesus não se revelou no caminho. Não falou quem ele era. Não disse que era para ele ficar tranquilão. Não, Jesus só citou o que estava escrito. Mas vocês não sabem que ele precisava morrer. Que ele precisava padecer pelo pecado de todos. Mas que ele ia ressuscitar. O caminho, a sua vida, querido. É para que você aprenda a ouvir a voz dele e ele vai nos ensinar. Mas a revelação de quem ele é, o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, é só revelado na mesa. Quando eles sentaram, ele deu graça e partiu o pão e o abençoou. Foi aí que eles tiveram revelação de quem ele era. Eles achavam que ele era apenas um viajante, alguém que passou ali pelo caminho e foram conversando. Pastor, eu sei quem Jesus é. Eu conheço seus ensinamentos. Eu sei o que ele fez. Pastor, eu venho todo domingo na igreja. E daí? Legal. Não pare. Mas é só isso? Não, querido. Ele quer se revelar para mim e para você. E é aonde? Na mesa, na intimidade, no lugar que não entra ninguém, é só você e ele, no qual nós chamamos de secreto. Quando você ora, você e ele, é na mesa que gera intimidade, é na mesa que você vai ser revelado aquilo que ele te falou. É na mesa, não tem outro lugar. Quanto tempo essa semana que passou, pensa, você passou nesse lugar com ele? Quanto tempo você ficou com ele na mesa? Ele só é revelado na mesa.
Ele não é revelado quando você reclama, quando você pede, quando você quer, quando você faz birra. Você quer, você precisa de mim. Não, não é no caminho. Ele é revelado quando você senta na mesa com Ele. É nesse lugar de intimidade, lugar de relacionamento. Quanto tempo você passou com Ele na mesa essa semana? Como é que eu e você podemos ter a nossa esperança renovada se nós não sentamos com Ele para ouvir a voz dEle? Para que Ele se revele, conforme a Escritura diz. Eu sou o alfa, o ômega, eu sou o começo, o fim. É eu que detenho a vida de vocês em minhas mãos. Foi eu que soprei nas narinas de vocês e dei o fôlego de vida. Como é que você vai morrer? Não, eu estou no comando. Como é que você vai ser revelado de tudo aquilo que Deus te criou para você fazer nessa terra? Repito, querido, você não veio aqui ficar pagando boleto, conta, cuidando de criança só, não. Isso faz parte da nossa vida, mas não é o todo. Às vezes nós estamos vivendo parte. Tem umas mulheres que não param de limpar a casa. Meu Deus do céu! Aí quando vai para o secreto, nunca está cansada, cabelo desse tamanho, desgranhado, assim. Estou cansada. O homem, trabalha que nem um condenado, velho. Não dá uma atenção para um filho, não dá uma atenção para a esposa. Ei, o que nós estamos fazendo? Ele quer se relacionar conosco. Tem tempo e hora para tudo. O descanso também é santo. Como é que você quer que Ele se revele se você não tem mesa com Ele? Passa a semana inteira, nem lembra de agradecer que está vivo. Jesus, Ele é simples, querido. Não tem cerimônia, Ele quer andar com você. Ele só quer andar com você. Ele só quer mostrar para você o quê? Não se anima não. Eu estou com você, eu te criei para um propósito. Não, os outros falam, eu não me interesso com os outros falou. Importa que eu morri na cruz e você é meu filho e minha filha. Eu não vou te deixar. Mas se faltar saúde, não importa, querido. Eu tenho vida eterna para você. Mas se não tiver dinheiro, não importa o que você tem que comer, que vestir, eu que socorro você. E nós ficamos desassossegados. Sabe por quê? Porque não nos deixamos Ele se revelar para nós. Nós não sentamos à mesa mais com Ele. O que está acontecendo conosco? Em nome de Jesus, se você vem no domingo só na igreja e passa o resto do dia, do tempo da semana sem ao menos lembrar dEle, você não conhece Ele. Você não caminha com Ele, você acha. Olha o que a Bíblia diz. E você precisa saber, porque tudo que foi escrito para o ensino foi. Então não vou pegar uma parte, usar e a outra não. É completo isso daqui. Escuta. Pra você não achar que você é malandrão demais e só 2 horinhas já está bom. Escuta. Muitos medirão naquele dia. Qual que é o dia naquele dia? No último dia. No juízo final. Muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos eu em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi: nunca te conheci. Afaste de mim, você que pratica o mal. Você está achando que sem relacionamento você vai entrar no céu? Só porque você vem aqui, profetiza e faz alguma coisa, faz milagre. Ele não quer isso. Ele quer relacionar comigo e com você. Dia a dia. Situações simples do dia. Porque essa é a nossa vida. E o nome de Jesus vai ficar de fora do céu, traduzindo. Os que acharam que era os bonzão, os que em nome dele realizava milagres, ele vai dizer: não, eu não te conheço. Você faz isso em meu nome, mas eu nunca te vi na mesa comigo. Você nunca se relacionou comigo. Dá para você entender que Jesus é um Deus de relacionamento?
Relacionamento simples, como uma caminhada com esses 2 discípulos. Tem caminhado com ele, está tendo mesa com ele, porque é na mesa que ele vai se revelar. A vida com Jesus é na simplicidade da mesa. Você precisa sentar com ele, se relacionar com ele. Não tem saída. Nós viemos aqui porque ele disse que a igreja deveria estar reunida. Que quando nós nos ajuntássemos, era para louvá-lo, é para engrandecer, é para ter salmos, cânticos, é para abençoar a vida de um irmão, do outro, é para orar, é para caminhar junto, porque a vida cristã é isso. E você vai entender quando eu ler aqui a passagem da Bíblia acerca da ceia do Senhor. É relacionamento. Tem tido relacionamento com Jesus? Como é que ele vai se revelar se você não senta na mesa com ele? Fique em pé nessa manhã, por favor. Mas eu disse que ele caminha. Sem Jesus, eu vejo só um pedaço, não vejo todo. Sem Jesus, a minha esperança vai embora. Mas é no caminho que ele ensina. E eu disse também que ele só é revelado na mesa. Porque a Bíblia assim diz. Mas o ponto central da minha palavra é algo que não dependeu de Jesus. É algo que não dependeu de Jesus. É algo que a iniciativa não foi de Jesus. Ele não falou quem ele era. Ele não abriu a boca para dizer, fique tranquilão, eu sou Jesus. Ele não disse isso em nenhum momento. Mas algo vai fazer todo sentido. E é aqui que está a chave para nós essa manhã. Olha o que está escrito no versículo 28. Escuta o que está escrito no versículo 28. Aproximando-se de Emaús, perto da casa deles, o destino deles, Jesus fez com quem seguiria a viagem. Mas eles, eu vou repetir, mas eles, quem eles? Os 2 discípulos, insistiram, pediram para ele, fique conosco, está muito tarde. Jesus entra na vida deles, numa caminhada de 3 horas. Passa 3 horas ensinando sobre o que a palavra tinha falado, quem ele era. Mas no final do destino, Jesus fez com quem? Como se fosse embora, porque ali não era o destino dele, ali era a casa dos discípulos. Mas o que é que esses 2 discípulos fazem? Eles insistiram, eles pediram para que Jesus ficasse. Temos pedido para Jesus continuar e entrar na nossa casa? Temos pedido? Temos pedido para ele ficar e fazer morada e ter uma mesa conosco? Temos pedido, querido? Ele entra no nosso caminho, caminha conosco. Mas na hora de se revelar, temos pedido para ele ficar em nossa casa, habitar a nossa casa de fato e nunca mais sair? O que é que nós temos feito? Ou quando ele nos ensina, a gente fala assim, nossa, mas é tão difícil seguir Jesus, eu vou desistir. Hã? Nossa, como que larga disso? É tão difícil seguir Jesus. Hã? Nossa, como que eu volto a amar minha esposa? É tão difícil isso. É, filho, sozinho é difícil. Mas tem algo que Jesus não vai fazer por mim e por você. É só nós que vamos fazer. Pedir para ele ficar conosco. Ele não falou, não se intrometeu, não falou para os discípulos, tem comida aí, tem pouso aí. Ele não fez nada disso. Ele foi caminhando, ele não para de caminhar conosco. Mas aqueles 2 disseram, ei, insistiram aí, não, entra na nossa casa. Vamos ter um momento de janta aqui, vamos ter uma mesa, vamos comer junto. E é nessa hora que ele se revela. É na mesa, é no partir do pão. Ao ponto deles dizerem, nossa, mas não ardia em nossos corações
quando Ele falava conosco. Como tem sido a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, querido? Você tem ouvido Ele te ensinar nessa jornada? Você está querendo mesmo que Ele caminhe com você? E quando é para tomar decisão, você tem insistido para Ele ficar aí? Não vai embora não, Jesus. Entra, mora aqui. Entra, vamos ter uma conversa. Vamos sentar na mesa. Porque é nesse lugar que há a revelação. Sexta-feira é dia de morte, querido. Mas domingo foi dia de ressurreição. O começo eles não entenderam quem era aquele viajante. No final da mesa eles entenderam. Nossa, era o Filho de Deus que ressuscitou. Tanto é que eles saem de lá correndo e vai falar para os outros que Jesus tinha aparecido para eles. E agora os que começaram tão tristes, os dois sem saída, como vai ser a nossa segunda? Ele tinha morrido, agora não. Ele sai de casa e vai comunicar: Jesus ressuscitou. Ele apareceu lá em casa. Ele sentou na mesa e quando a gente foi jantar, Ele desapareceu. É no partir do pão. É a revelação de quem Ele é. Não é na caminhada, não é com os outros. É dentro, é na morada. É no coração. Ele quer entrar aí, quer fazer uma refeição com você. Mas você precisa pedir para Ele, porque Ele não é entrão. Ele tem que ser convidado, querido. Aqueles discípulos o convidam. Aqueles discípulos, mesmo não sabendo quem Ele era, mas ardia no coração deles a mensagem daquele viajante. E aqueles discípulos pedem para Ele: tem pedido para Jesus ficar na sua casa, fazer morada em você e nunca mais ir embora, porque nós não sabemos viver sem Ele? Tem pedido isso? Ou tem olhado só as suas lutas, tribulações, desânimo? Sabe o que o mundo faz hoje? A pessoa fica tão desanimada, sabe o que ela vai fazer? Ela pega o celular e vai para a rede social. Fica lá, que nem um doido varrido o dia inteiro, perdendo tempo, triste, angustiada. Outro vai pro shopping gastar o que não tem. Outro posta foto, todo felizão da vida, e no outro dia se mata, porque é assim que acontece. Uma grande porcentagem de quem se mata, tira a sua própria vida, postou há poucos minutos que estava feliz da vida. Em nome de Jesus. Não é essa alegria, não é essa esperança que Deus quer para nós. Ele quer renovar nossas esperanças, mas é só em Jesus, querido. Tem luta sim, mas Ele está com você. Tem luta sim, mas você vai vencer. Está com doença, está com tristeza, Ele que vai curar as nossas feridas. Mas você precisa pedir para Ele entrar na sua casa. É você que tem que fazer esse convite. Não é Ele que te convida, é você que convida Ele. Nós vamos louvar e você faz esse convite para Ele. Faz o convite para Ele habitar a sua casa, para Ele entrar dentro de você e fazer morada, para Ele se revelar na mesa para você. Vamos louvar o Senhor. Peça para Ele fazer morada em seu coração. Ele é simples. Não está te pedindo para mudar, para começar a caminhar com Ele, não. Caminha, comece a caminhar com Ele do jeito que você está, querido. Quem é esse que vem? É Jesus. Nos constrangendo É Jesus. com o olhar. Ele é tão sábio. Isso. Simples. Ensina em amor. Ele é simples. Ele é tão manso. Cuida dos corações. Quem é esse? Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Você pode preparar o seu coração. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Aleluia! Você precisa chamar ele para sua casa, querido. Você precisa fazer um convite para ele ficar na sua casa. É você que o convida. Ele já está caminhando. Ele está aqui conosco. O Jesus ressurreto está conosco. Mas é você que precisa convidar ele para entrar na sua casa, Ele está para sentar à mesa com você. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos O Filho de Deus, quem Tu o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar Nós te pedimos, ó de Pai, honra. nós nos imploramos que o Senhor entre na nossa casa. Nós arrumamos a nossa casa. Nós queremos que o Senhor seja revelado dentro de nós. Que o Senhor caminhe conosco como caminhou com esses dois discípulos por umas 3 horas. E a esperança deles foram renovadas. Nós queremos sair daqui dessa manhã com a nossa esperança renovada. Que aconteça o que acontecer segunda-feira, o Senhor estará conosco. Aconteça o que acontecer amanhã, o Senhor estará conosco. Em o nome de Jesus, convide Ele para ficar com você, caminhar com você, se revelar a você, porque Ele só vai se revelar na mesa. Ele só vai se revelar se você pedir para que Ele entre na sua casa. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor nessa manhã?